Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2, entre os versículos 13 e 17. Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versículos 13 a 17. Que na nova versão transformadora diz o seguinte, Marcos 2, 13 e 17, na versão transformadora. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Queridos, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que boa parte do que acontece com Jesus neste Evangelho acontece ali nas proximidades do mar da Galileia. Jesus, volta e meia, está ali nas margens do mar da Galileia. Consequentemente, ele tem um convívio frequente com pescadores, com cobradores de impostos, gente que trabalhava ali naquela região. E também é um lugar que Jesus usa para se refugiar quando precisava descansar das fadigas do ministério, né? E da multidão que sempre o seguia. Aqui nesse contexto que nós terminamos de ler, nós vamos perceber que mais uma vez Jesus se dirige para a praia e mais uma vez a multidão o segue. Isso, naturalmente, lhe privava do descanso que ele precisava, mas era também um momento muito oportuno que Jesus usava para ensinar as pessoas que o procuravam. Afinal de contas, Jesus sabia que o que haveria de mudar a vida daquelas pessoas não eram os milagres que eles pudessem vê-lo fazer, mas era o ensino que ele lhes passava sempre que tinha oportunidade. Um outro detalhe interessante a ser observado também aqui nessa narrativa, irmãos, além do fato da multidão seguir Jesus até a praia, é que dali, vejam que a gente encontra mais um cenário aqui nessa narrativa. Primeiro, Jesus está na praia. Logo em seguida, o texto diz que ele passou pela alfândega e ali ele se encontrou com um homem chamado Levi, que trabalhava ali naquele lugar. Aqui o texto de Marcos, na NVT, se chama o lugar onde se coletavam os impostos. Ou seja, alfândega, né? Essas alfândegas ou essas coletorias, queridos, elas eram uma lembrança um tanto amarga que os judeus tinham que conviver, porque elas eram o símbolo do domínio romano sobre os judeus. E essa lembrança, ela se tornava ainda mais dura pelo fato de que um grupo, de judeus, de próprios judeus, trabalhavam nessas alfândegas, trabalhavam nessas coletorias. Esse grupo de judeus, conhecido como publicanos, eram pessoas que se dispunham a trabalhar nessas alfândegas com o intuito de cobrar os impostos que eram recolhidos
para o sustento do Império Romano. E isso era, assim, uma lembrança extremamente amarga que um judeu tinha que carregar, porque além do domínio militar, havia também um domínio econômico sobre eles. E as alfândegas eram um símbolo mais real desse domínio econômico. Isso tornava os publicanos, os trabalhadores das alfândegas, um grupo altamente rejeitado pelos demais judeus. Eles eram vistos como párias mesmo da sociedade. E aí, Jesus vai à praia, da praia ele passa pela alfândega e lá ele encontra um sujeito chamado Levi. Quem era o Levi na história, para a gente se situar aqui, certo? A Bíblia não traz muitas informações sobre ele. Diz apenas que era filho de um sujeito chamado Alfeu, certo? Este Alfeu aqui não é o mesmo Alfeu que a Bíblia também relata, pai de um outro apóstolo chamado Tiago, o menor. Então haviam dois apóstolos, um chamado Levi, que também é conhecido como Mateus, e havia um apóstolo chamado Tiago, o menor, e por coincidência o nome dos pais desses dois apóstolos eram Alfeu, ou seja, eram Alfeus diferentes, né? Não custa também lembrar, só a título de informação, que este Tiago, o menor, filho de Alfeu, não é o mesmo Tiago, irmão de João. Tiago e João, que eram irmãos, eram filhos de Zebedeu, certo? Então é só colocando cada parente no seu lugar aqui, para a gente não misturar o povo, né? Quanto a esse Levi aqui, queridos, é o autor do Evangelho, o Evangelho de Mateus. Ele tinha dois nomes. Tinha um nome hebraico, Levi, né? E tinha um nome grego, Mateus. E aí, como era costume na época, o nome era usado segundo a circunstância. Exemplo daquilo que acontecia com Paulo, né? Paulo era o nome romano e Saulo era o nome hebraico. A título de informação, Paulo não se tornou Paulo depois da conversão. Ele sempre foi Paulo e ele sempre foi Saulo, certo? Então, ele não mudou de nome, ele sempre teve esses dois nomes. Na Bíblia, ele passou a usar o nome Paulo com mais frequência, porque ele não escreve para os judeus. Ele usa o seu nome romano porque ele está escrevendo para as igrejas espalhadas pelo Império Romano, certo? Acontece a mesma coisa com Levi, que é o mesmo Mateus que escreveu o Evangelho que nós conhecemos. Mas o fato dele usar esse nome grego, Mateus, né, era um indicativo muito, muito forte de que Levi era muito conivente com o domínio romano na Judéia, né? E isso, o fato dele ser conivente, dele ser tolerante com o domínio romano, o tornava ainda mais desprezível diante dos seus contemporâneos. Então vejam que Levi não era um sujeito que contava com a simpatia de muita gente. Ele gostava do seu nome, estrangeiro, né? Mateus. Ele trabalhava na coletoria, que era o lugar onde se coletava os impostos para o Império Romano, e, consequentemente, ele gozava de uma rejeição enorme dos seus contemporâneos ali na Judéia. E o fato de Levi viver nessa condição fez com que o chamado de Jesus para ele se tornasse um escândalo para aquelas pessoas que viram Jesus dizendo para ele: segue-me. Mas também, queridos, mostra algo muito profundo. Vai mostrar que a prioridade de Jesus não era servir ou agradar os religiosos de sua época. A prioridade de Jesus era justamente chamar os perdidos, os rejeitados, aqueles que não tinham a popularidade do restante da população, né? Portanto, embora tenha sido escândalo para muitos, o chamado de Levi
por parte de Jesus mostra a essência do ministério de Jesus. E aqui, queridos, só para a gente terminar aqui esse panorama geral, o nosso texto, ele termina já em um terceiro cenário, né? Ele começa com Jesus na praia, depois ele passa pelo momento em que Jesus se encontra com Levi lá na alfândega e termina com um jantar na casa de Levi. Jesus e os seus discípulos lá na casa de Levi jantando. Queridos, e olha, embora pareça assim muito casual para nós hoje, a atitude de Jesus de ir à casa de um publicano jantar realmente incomodou muita gente. Era muito complicado para um judeu religioso, zeloso, ver um rabino como Jesus entrar na casa de um publicano. Como eu disse, os publicanos eles eram rejeitados, eles eram vistos como párias da sociedade. E aí, de repente, Jesus, um judeu rabino, conhecedor da lei, entrar na casa de um publicano, não era uma cena agradável de se ver, porque havia uma rejeição muito forte. E Jesus foi discriminado, Jesus foi rejeitado e foi perseguido por conta desta atitude e de outras semelhantes a essa. Não sem razão, queridos. Olhem só, há cerca de um século e meio depois de Jesus Cristo, ainda havia gente falando mal dele. Um filósofo romano chamado Celso, que viveu ali a segunda geração dos cristãos, no final ali do século II para o século III, escrevendo a respeito dos cristãos, Celso gastava grande parte do seu tempo para falar mal, para criticar, para desprezar o cristianismo, que era cada vez mais popular dentro do império, né? Celso teve um opositor à altura chamado Irineu. Irineu escreveu um dos livros que até hoje é muito conhecido e muito usado, chamado Contra as Heresias. Foi uma obra que ele escreveu para rebater as críticas de Celso. Mas esse Celso, ele zombava dos cristãos e, consequentemente, do próprio Cristo, dizendo que os seguidores de Jesus eram formados por bandidos, cobradores de impostos e pescadores iletrados. E ele falava isso porque ele lia os evangelhos e via a descrição de que Jesus andava com esse tipo de gente. Eu estou contando essa história só para que vocês percebam como que era difícil, como era de fato romper com padrões profundamente estabelecidos aquilo que Jesus fazia, ou especificamente que Jesus fez aqui quando chamou Levi para segui-lo. Portanto, queridos, é nesse contexto aqui, neste cenário, que eu quero fazer a exposição de hoje, a partir do seguinte título: um chamado para quem precisa. E eu dividi esse título aqui em 3 partes. Primeiro, chamando quem mais precisa. Segundo, comendo com rejeitados. E terceiro, respondendo aos necessitados. Primeiro ponto, portanto, chamando quem mais precisa. Nos versículos 13 e 14, o texto nos diz assim: em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Irmãos, a Galileia, apesar de ser pequena em extensão territorial, contribuía muito com o recolhimento de impostos para o Império Romano. Os postos de coleta, ou as alfândegas, elas costumavam ficar ali nas fronteiras do território, nas saídas das cidades, nos cruzamentos das principais estradas e nas pontes por onde era inevitável passar. E a cidade de Cafarnaum era uma cidade muito estratégica. Cafarnaum ficava na Galileia, né? As cidades de Cafarnaum, Jericó e Cesareia eram
pontos de coleta muito importantes na Galileia, o que tornava aquele pequeno território muito interessante para o Império Romano. E conseguir ser o responsável por um posto alfandegário naquela região, queridos, significava lucrar muito. Afinal de contas, Cafarnaum ficava na beira do mar, né? O que gerava uma atividade pesqueira bem intensa. Além disso, além da indústria pesqueira na cidade de Cafarnaum e ali em toda a margem do mar da Galileia, passava por aquela região a rota que ligava a Síria ao Egito e que conectava a Europa e a África. Portanto, obrigado, João. Portanto, era uma região que gerava muito imposto. Vejam que a presença dos postos alfandegários ali não era por acaso, era porque realmente dava lucro. E a alfândega, queridos, ela funcionava da seguinte forma: o Império Romano concedia a autorização para a pessoa que quisesse explorar um determinado posto de coleta, né? Naturalmente era alguém que pagava por essa concessão. O Império não dava para cada um. Tudo girava em torno do lucro, né? E Levi foi uma pessoa que conseguiu o direito de explorar um posto de coleta lá na cidade de Cafarnaum. Em suma, o coletor de impostos era aquela pessoa que trabalhava para o Império Romano. Era judeu, estava lá em Cafarnaum, mas trabalhava para o Império Romano. E para o restante da população, essa pessoa, claro, era vista como um traidor da nação. E a coisa funcionava da seguinte forma: o sujeito recebia autorização para explorar, né, o posto de coleta, ele tinha que garantir um valor exato por mês para repassar para o Império, e o que sobrasse era dele, o que sobrasse era lucro. Isso, queridos, fazia com que os coletores de impostos usassem de todos os subterfúgios para aumentar os lucros, claro, né? Ele atingia o valor estabelecido que deveria ser enviado para o Império, e daí por diante o que entrasse era dele. E claro, ele queria cada vez mais. Por isso que os coletores de impostos buscavam de todos os meios extorquir a população a fim de garantir o seu lucro. O Império Romano dizia: olha, tem que ser cobrado tanto de imposto em determinada mercadoria. O coletor de imposto cobrava aquilo que o Império Romano exigia e mais um pouco para que isso pudesse se converter em lucro para ele. E de fato, queridos, era uma função extremamente desagradável para o restante da população, porque nesses postos de coletas, os viajantes, os negociantes, eles tinham a obrigação de mostrar tudo o que eles estavam levando. Inclusive, se fosse necessário, o coletor de impostos, o publicano, ele tinha autoridade para revistar aquilo que a pessoa estava levando. E caso tivesse algo que não tivesse sido declarado antes, o coletor de impostos tinha o direito de confiscar aquele bem que não foi declarado. Se houvesse uma denúncia, então, a coisa se tornava ainda mais desagradável, porque a pessoa perdia tudo e o denunciante ainda ganhava um prêmio por ter entregue a pessoa que não declarou o seu produto. Isso, queridos, inevitavelmente fazia dos publicanos, né, uma classe extremamente odiada pelo restante da população. Eram tratados de fato como traidores da pátria. E eles eram tão desprezados,
um publicano ou coletor de imposto, era alguém tão desprezado pelos judeus, que um judeu que enganasse um publicano, ele era tratado quase como um herói, era elogiado, porque conseguiu burlar aquele sistema de coleta de impostos, né, estabelecido ali. O conceito deles, de fato, era o pior possível. Não foi sem razão que um escritor romano chamado Júlio Pollux, ele, em uma de suas obras, ele relacionou 35 termos pejorativos que os judeus usavam para se referir aos publicanos. Alguns desses termos, inclusive, são impublicáveis, né? De tão ruins que eram, da forma tão desprezível com que um judeu se referia a um publicano. Mas foi, queridos, justamente um publicano que Jesus resolveu chamar para ser seu seguidor. Foi essa figura desprezível aí. Esse chamado, conforme diz o nosso texto, aconteceu depois de Jesus ensinar a multidão na praia e depois passar pela alfândega. E diferente das demais pessoas que estavam ali com Jesus e que certamente gostariam de vê-lo bem longe, gostariam de ver Levi ali bem longe deles, foi exatamente este Levi a quem Jesus se referiu e disse: segue-me. E para a surpresa de todos, ele abre mão do seu negócio lucrativo e imediatamente resolve seguir a Cristo. Para nós aqui hoje, talvez pareça-se uma atitude um tanto impensada, né? O sujeito é dono de um posto de coleta, o negócio dele é lucrativo, não tem como dar errado, e ele simplesmente abandona o seu posto de coleta e segue a Cristo, né? Mas, queridos, não foi impensado. Não foi uma atitude mecânica tomada apenas no impulso de um momento. Se nós olharmos, Pedro e André, Tiago e João, Filipe e Natanael, entre outros, já haviam experimentado esse chamado e eles conheciam a vocação soberana com a qual Jesus chama seus discípulos. Por isso, para esses homens que estavam ali com Jesus, não foi novidade ver Levi fazer a mesma coisa que eles haviam feito antes. E por que não foi novidade? Porque eles já conheciam a graça de Deus, eles conheciam a vocação irresistível de Cristo. O que era desconhecido para outros, para aqueles que já seguiam a Cristo, não foi novidade nenhuma, porque o chamado de Jesus, queridos, para aqueles a quem Ele escolhe, de fato é um chamado irresistível. Por isso que Levi foi capaz de abrir mão e com toda a convicção abandonar o que vinha fazendo, abandonar a vida de coletor de impostos e resolver seguir a Cristo. E olhem, queridos, os resultados desse chamado. A partir do momento que Levi passa a seguir a Cristo, ele se revelou como um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Como é que nós sabemos disso? Basta a gente ler, né, melhor dizendo, o Evangelho de Mateus, né, o Evangelho de Levi, usando aqui o seu nome hebraico, né, e nós vamos ver que ele tem um domínio enorme, majestoso do Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus é todo entremeado com citações do Antigo Testamento. E se ele escreveu o Evangelho, isso significa também que ele não era somente um conhecedor do Antigo Testamento, mas também era um prolífico escritor que dominava as línguas hebraica, aramaica e grega. Então vejam que quando Jesus chama Levi, ele não é um chamado aleatório e nem uma obediência aleatória. Há um propósito nisso, que à medida que o tempo passa, vai se revelando exatamente da sua forma mais sublime. Então, no que nós encontramos naquela pessoa que estava escondida ali, atrás da ganância de lucrar cada vez mais com a coleta de impostos dos seus conterrâneos? Um prolífico escritor, um profundo conhecedor do Antigo Testamento,
além de uma pessoa humilde e hospitaleira, que estava sempre disposto a seguir a Cristo e receber aqueles que o buscavam mediante as suas necessidades. O que nós vamos ver na vida de Levi, irmãos, no final das contas, é que ele foi um discípulo que trocou o lucro fácil pela consciência limpa. O Evangelho de Lucas vai dizer que ele deixou tudo. Leia lá no capítulo 5, versículo 28, que Lucas usa essa expressão. Levi abandonou tudo que tinha, a fonte de lucro que tinha, para seguir a Cristo. Lembrando que, a partir do momento que ele abriu mão da coletoria, provavelmente ele não conseguiria mais readquiri-la. Mas apesar de todos esses riscos, ele não titubeou e assumiu o lado de Cristo definitivamente. O que nós podemos perceber, portanto, irmãos, que afinal de contas, Levi era um homem que precisava ser chamado por Cristo. Ele estava lá naquele serviço, mas a sua necessidade era ser convocado por Cristo para uma nova missão. E assim Jesus o fez. O nosso segundo momento, irmãos, o nosso segundo ponto, comendo com os rejeitados. Olhem aqui comigo nos versículos 15 e 16. O texto diz assim: mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Bom, como eu disse, Levi tomou uma decisão arriscada quando resolveu abandonar a alfândega. Mas Jesus também tomou uma decisão arriscada. Ele colocou a sua reputação em risco quando foi comer na casa de Levi. Olhem só como Marcos diz: ele foi para a casa de Levi comer com publicanos e pecadores. Como eu disse, os publicanos eram os coletores de impostos. E os pecadores, quando os fariseus se referiam a alguém como pecador, isto era uma alcunha que eles usavam para se referir a pessoas com quem não era recomendável andar junto, muito menos comer junto com essas pessoas. E a razão, queridos, de Jesus estar ali com este grupo de pessoas mal afamadas, na casa de um coletor de impostos, né? Não, afinal de contas, a mudança do conceito que as pessoas tinham de Levi não mudou de uma hora para outra. Não foi assim. Ele abandonou a alfândega e passou a ser bem visto, né? A mudança de conceito, ela leva tempo. Até que Levi convencesse que realmente tinha mudado de vida, isso foi uma coisa que durou alguns anos. E Jesus resolve ir na casa dele no mesmo dia em que Jesus o chama para segui-lo. Então a fama de publicano ainda estava ali, presente, não havia mudado absolutamente nada. As pessoas ainda não o viam com bons olhos. E a razão, queridos, deles estarem ali na casa de Levi, como eu disse, Levi se mostrou, já era na verdade uma pessoa muito hospitaleira. E ali no momento em que ele recebe o chamado, em que ele é regenerado, que o seu coração realmente muda de propósito, a primeira atitude dele foi levar Jesus para a sua casa. Convidar alguém para comer na sua casa é sinal, queridos, de acolhimento, né? A gente não costuma chamar inimigos para comerem à nossa mesa. A gente chama amigos, a gente chama pessoas que a gente gosta, porque vai muito além de comer. É partilhar de um momento, é desfrutar de uma boa conversa, é ter ali um momento
de prazer. E ali está Levi, Jesus, publicanos, outros publicanos com certeza, né, além de Levi, pecadores, aqueles que rejeitavam a lei, certo? E o que acontece é que Levi resolve celebrar aquele momento, ele resolve se alegrar oferecendo ali uma comida para aquelas pessoas. Ele sabe que a sua vida havia mudado e ele resolve celebrar aquele momento. E aí os fariseus olham de longe e veem Jesus comendo com publicanos e pecadores. Como eu disse, pecadores eram chamados de pecadores todos aqueles que eram tidos como rebeldes à lei, né? Ou à tradição dos fariseus. E nesse sentido aqui, o próprio Jesus era visto como um pecador pelos fariseus. Porque, afinal de contas, só um exemplo. Uma pessoa que não cumprisse o ritual de lavagem das mãos antes de comer, era visto por um fariseu como um pecador, a exemplo de um adúltero ou de um assassino. Se nós lembrarmos de um outro episódio que o Evangelho de João narra, lá no capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7, no versículo 49, o contexto está falando dos guardas do templo de Jerusalém tentando prender Jesus. Jesus foi para a festa dos tabernáculos e lá os guardas do templo tentam prender Jesus, mas não o encontram. Mas esses guardas encontram alguns seguidores de Jesus. E eles são chamados, esses seguidores de Jesus são chamados de malditos, porque não obedeciam à lei. Porque, por exemplo, não cumpriam o ritual de lavar as mãos antes de se alimentar, um dia de sábado. Já disse aqui algumas vezes, segundo a tradição, haviam 40 regras para se lavar a mão no dia de sábado, para que isso não se configurasse trabalho. Quem cumpria isso? Ninguém, mas tinha muita gente para cobrar que os outros cumprissem. Por isso que Jesus era visto como um pecador, porque ele não se importava, ele não seguia, e os seus seguidores também não faziam tais coisas. A prova está no fato de que, lá em João capítulo 7, os seguidores de Cristo são chamados de malditos, pelo fato de não cumprirem a tradição dos fariseus. Voltando aqui para o Evangelho de Marcos, é interessante nós observarmos que Jesus está na casa de Levi, comendo com esse grupo de pessoas má afamadas, mas observem que Jesus ele não está preocupado em justificar o modo de vida daquelas pessoas. Nem tampouco ele diz, olha, vocês estão perdoados pelo que vocês estão fazendo. Por que Jesus não se posiciona? Por que Jesus não se incomoda com o fato daquelas pessoas estarem ali agindo daquele modo, sem cumprir a lei, sem lavar as mãos conforme a regra mandava? Por que Jesus está ali no meio de publicanos e pecadores e nem condena, nem perdoa? Ele simplesmente está lá junto com eles. Isso aconteceu, queridos. Jesus se posiciona de tal forma porque ele sabia quem eram aquelas pessoas. Se tratava de pessoas espiritualmente doentes. Eram pessoas sem conhecimento e que o que elas precisavam mesmo não era ser justificadas nem condenadas. O que elas precisavam era ser libertas dos seus antigos padrões de vida e serem conduzidas para a verdade. O próprio Levi é um exemplo de alguém que entendeu isso. Vejam que Levi viveu aquela vida condenável por muito tempo, mas ele rapidamente entendeu que ele estava sendo chamado para uma nova vida. E Jesus está fazendo isso com as demais pessoas. Ele não está lá dizendo, olha, daqui para frente você tem que ser assim, fazer isso, aquilo, outro. Ele está ensinando aquelas pessoas para que elas mesmas descubram que existe uma nova vida, que existe um padrão mais alto, diferente de se viver. Ou seja, antes da condenação, a instrução, a orientação, o conhecimento que liberta. Certamente que a presença de muitos publicanos e pecadores
chamou a atenção dos fariseus, né? Mas vejam que esses fariseus mesmos, eles eram incapazes de entender a necessidade que aqueles publicanos e pecadores tinham. Eles não conseguiam entender por que aquelas pessoas tinham simpatia por Jesus e tinham uma grande rejeição por eles. E é importante que se diga, queridos, que a simpatia que eles tinham por Jesus não era porque eles se sentiam apoiados em seus erros, não era porque eles viam em Jesus alguém que concordava com os seus maus costumes. A simpatia que eles tinham por Jesus era porque finalmente eles tinham encontrado alguém que tinha capacidade e coragem de conversar com eles, sem discriminá-los, sem condená-los e sem dizer que eles estavam simplesmente no caminho do inferno. Ao contrário disso, eles sentiam simpatia por Jesus, porque Jesus ensinava verdades que nenhum fariseu, nenhum mestre da lei, nenhum escriba era capaz de ensinar. E através do conhecimento da verdade, eles iam progressivamente abandonando os maus costumes e os antigos padrões em que viviam. Só a título de comparação, os mestres da lei e os escribas eram orientados a não comer com a plebe. Eles eram orientados a não comer com pessoas que eram ignorantes quanto à lei. Por isso que eles ficaram tão espantados quando viram Jesus comendo com publicanos e pecadores. Mas o que eles eram incapazes de entender também, queridos, é que a presença de Jesus entre aquele grupo mal afamado supria algo que a lei não conseguia suprir. Eles se sentiam supridos em suas necessidades emocionais e espirituais de um modo que eles jamais haviam sido supridos. De um modo que nenhum sistema religioso, nenhum costume social, nenhuma tradição era capaz de suprir. É por isso que eles se sentiam tão bem na presença de Jesus, mesmo sendo pessoas desprezadas pela sociedade. Os fariseus certamente não participaram do banquete, mas acompanharam com todo interesse o que estava acontecendo lá dentro da casa de Levi, né? Por isso, na medida que alguns discípulos saíram, eles foram logo ao encontro deles para cobrar justificativas a respeito do comportamento de Jesus, né? Esses fariseus eram pessoas que viviam muito satisfeitos com a sua religiosidade. Porém, eles não tinham o que oferecer. Eles eram incapazes de demonstrar compaixão, paciência, zelo e cuidado com os pecadores. O único interesse que eles tinham era que as demais pessoas simplesmente abraçassem a sua religião. Façam o que nós estamos fazendo, sigam o que nós estamos seguindo e pronto. Jesus, no entanto, queridos, age de um modo completamente diferente. Ensina um novo caminho marcado pela graça e pelo amor. E foi justamente por isso que as atitudes deles foram tão impactantes na vida daquelas pessoas que eram desprezadas. Porque elas foram supridas em algo que a lei, a tradição, a religião jamais poderia suprir. Por essa razão, queridos, que comer com pecadores na casa de Levi foi algo tão significativo e promoveu uma mudança tão profunda na vida daqueles homens, porque significava romper com velhos padrões, com uma religiosidade caduca e com uma tradição que já não se sustentava mais. Queridos, indo aqui para o nosso terceiro ponto, respondendo aos necessitados. Versículo 17. Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus percebe que os fariseus estão abordando os seus discípulos
e ouve a conversa deles, e ele mesmo responde. E o que há de mais surpreendente é que, na resposta de Jesus a esses fariseus, a esses escribas, irmãos, observem, em nenhum momento Jesus desprezou a lei de Moisés. Em nenhum momento ele ignorou a lei. Mas o que Jesus faz é romper com todo aquele entulho, toda aquela escória, todos aqueles velhos costumes que haviam se agarrado à lei. O que Jesus fez foi romper com a tradição que havia corrompido a lei. E aí Jesus com isso mostra para esses fariseus que o questionavam, que os homens que comeram com ele precisavam era de ajuda, e não de mais um fardo que era impossível de ser carregado. O que esses escribas queriam era jogar mais um fardo no ombro daquelas pessoas. Mas Jesus vai lá e diz, não, é o contrário, eles não precisam disso. Eles precisam de uma mensagem nova, libertadora, que traga paz ao coração deles, e não que perturbe as suas mentes. E aí, para responder, Jesus usa a figura de um médico. Por que Jesus usa aqui a figura, indiretamente a figura de um médico, né? É porque o médico, ele não faz distinção entre quem precisa ser socorrido, nem quem fez o bem, nem quem fez o mal. Ele busca de todas as formas que o doente se torne saudável, né? E, de igual modo, Jesus responde que o seu objetivo era tornar aquelas pessoas saudáveis também, pessoas corretas e justas diante da sociedade e de Deus. A sua crítica àqueles que o criticavam era justamente porque aqueles homens que o criticavam se achavam tão corretos, se achavam tão justos, porém, eram incapazes de ajudar quem realmente precisava. Pelo contrário, o que eles faziam era acusar tais pessoas enquanto se recusavam a usar de misericórdia justamente a favor deles que eram tão necessitados. E aqui, esses fariseus, eles discriminavam qualquer um que não seguisse a tradição deles. O que eles queriam era, se seguir a tradição está ótimo, se não seguir, é um maldito pecador. Com essa resposta, Jesus está dizendo aos seus opositores que estar junto daquelas pessoas lá na casa de Levi não significava que ele havia se tornado como um deles. Mas como um médico que tinha um compromisso de salvar quem quer que fosse, ele estava ali para socorrer aqueles pobres necessitados que haviam sido dominados pelo pecado e que precisavam urgentemente ser libertos. A atitude desses escribas aqui que vigiavam Jesus, irmãos, era, se nós olharmos mais de perto, nós vamos perceber que eles eram, embora fossem religiosos extremamente zelosos, eles ainda eram piores que os publicanos, porque eles eram igualmente necessitados da graça de Deus, mas eram desesperadamente orgulhosos para reconhecer que necessitavam dessa graça. Eles preferiam ficar espreitando Jesus do lado de fora da casa de Levi para poder acusá-lo de comer com pecadores, com pessoas de má fama, do que ouvirem a verdade que liberta. Eles preferiam ficar presos na tradição do que seguir a verdade ensinada por Jesus Cristo. Enquanto isso, aqueles homens que estavam comendo com Jesus na casa de Levi, estavam encontrando ali naquele momento, naquela conversa com Jesus, uma esperança que ninguém nunca lhes havia oferecido. Foram pessoas que viveram famintos pela verdade por muitos anos e que nenhum sistema religioso foi capaz de lhes socorrer. Agora, finalmente, eles estavam ouvindo aquilo que realmente os libertava de uma vida tão desgraçada, até cheia de prazeres para alguns, especialmente coletores de impostos, que eram pessoas ricas, né? Mas vazia de sentido. Ao dizer que veio para chamar os que reconhecem que são pecadores e não os que se acham justos, Jesus está dizendo aos seus opositores que a sua mensagem
não é para os autossuficientes, mas é para aqueles que reconhecem que precisam de salvação. Os orgulhosos, os que se protegem na sua religião, aqueles que carregam um conceito muito elevado a respeito de si mesmo, que se acham bom demais para pedir ajuda ou para receber ajuda, jamais entenderiam a mensagem de Cristo. Naturalmente, queridos, que com isso Jesus não está aqui promovendo o desprezo ou a perseguição, ou está ensinando que se devem tratar tal pessoas com falta de amor, né? Caluniar essas pessoas. Mas o que Jesus está dizendo é que elas mesmas rejeitam a verdade, elas mesmas rejeitam a mensagem da salvação, preferindo viver segundo seus próprios interesses, em vez de voltar-se para Cristo e ser dirigidos pelo Espírito Santo. Afinal de contas, isso exige submissão, exige mudança que eles não estavam dispostos a assumir. Mas ao contrário desses, os que reconhecem seus pecados, os que confessam e os abandonam, estes sim estão aptos a viver segundo Cristo. Naturalmente que não sem dificuldades, pois mesmo alcançados pela misericórdia do Senhor, ainda assim são limitados pelo pecado. Mas são estes, publicanos e pecadores, que dia a dia lutam contra si mesmo, contra a sua própria vontade e buscam viver de um modo agradável diante do Salvador. São estas as pessoas a quem Jesus se refere, queridos, quando diz aos publicanos, quando diz aos escribas que ele não veio para salvar os saudáveis, mas aqueles que precisam de ajuda. Isto significa ser suficientemente humilde para reconhecer as próprias limitações, ao ponto de entender que, apesar de tudo que eles pudessem ganhar com seus próprios esforços, viver para Cristo era o que daria realmente sentido à sua vida. E foi isto que aconteceu com Levi, um publicano que resolveu seguir a Cristo e teve deste modo a sua vida transformada. Queridos, como de praxe, eu quero caminhar agora para a conclusão desta exposição, fazendo aqui as aplicações devidas. E a primeira aplicação que nós tiramos desse texto é que Jesus não veio para chamar os autossuficientes. Ele veio para aqueles que reconhecem que são pecadores. Um escritor bem conhecido no meio teológico chamado Brennan Manning, ele escreveu uma frase dizendo o seguinte, não tenho bem não lembro muito bem, mas esta frase nem é dele. Ele cita alguém que disse o seguinte: Deus está mais perto da prostituta que reconhece que é pecadora do que do religioso que pensa que é santo. Brennan Manning não está com isso apoiando a prostituição, o pecado ou coisas desse tipo. E nem dizendo que não existe problema nesse tipo de comportamento. Mas o que ele está dizendo é que os autossuficientes são arrogantes, se sentem superiores, mesmo que jamais admitam isso publicamente. Eles até falam de Jesus, mas eles se sentem satisfeitos consigo mesmo. Enquanto que os que sabem que são pecadores reconhecem seus pecados e se submetem ao chamado de Cristo. A segunda aplicação, queridos, é que andar com quem mais precisa, às vezes costuma gerar incompreensão e até mesmo intolerância daqueles que se agarram à sua religiosidade. Porque bons religiosos gostam muito de viver dentro da sua segurança autoimposta. Eles preferem viver na proteção da sua religião do que estender a mão para o miserável que precisa de ajuda. E quando veem alguém fazer tal coisa, costumam criticar, costumam ser intolerantes, porque a pessoa não está fazendo aquilo que elas acham que é o mais correto. Mas quando agem deste modo, estão simplesmente impedindo
que os mais necessitados conheçam o amor de Cristo, porque impedem que tais pessoas se cheguem até Ele. E a terceira aplicação, irmãos, é que existem muitos necessitados ao nosso redor, existem muitos publicanos, existem muitos pecadores, mas eles estão sempre correndo o risco de passarem despercebidos, porque às vezes estamos muito ocupados com os nossos próprios interesses, estamos muito ocupados com a nossa própria imagem, estamos muito ocupados em cumprir com as nossas responsabilidades. Mas Jesus nos ensina que não há ninguém que não possa ser alcançado. Além disso, queridos, no final das contas, todos nós somos necessitados de cuidado. Todos nós precisamos da ajuda uns dos outros, todos nós precisamos ser amparados e socorridos uns pelos outros. Por isso, sem distinção de pessoas, a misericórdia do Senhor é estendida a todos, tanto a nós que já fomos restaurados, quanto àqueles que ainda vivem perdidos em seus próprios conceitos. Portanto, irmãos, fiquemos atentos, cuidemos de nós e cuidemos daqueles que também precisam de ajuda, assim como nós precisamos desesperadamente um dia. Que o Senhor nos dê graça e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.